Olá, pessoal, bom dia para vocês. São agora 7 horas em ponto. Hoje é dia 29 de abril de 2025. Nós estamos começando mais uma edição do Desperta. Olha, ainda não habemos Papa, mas habemos Gaga, né? Lady Gaga já chegou ao Brasil, está lá no Rio de Janeiro. Ontem foi super interessante o momento que precedeu a chegada dela, porque os fãs que estavam na porta do hotel atacaram uma comitiva de diplomatas russos, né? Pensando que fosse a Lady Gaga, mas não era, era só eles. E então está lá a expectativa para o show que vai acontecer nesse sábado e as consequências, né, do aumento da população flutuante da cidade, que já começou a ser sentido. Por exemplo, quem pretende ir ao Rio e não comprou passagem de ônibus ainda, olha, pode preparar aí uns caraminguás a mais, porque ficou caro pra caramba, tá? A passagem estava sendo vendida por menos de R$ 90 até a semana passada, agora está custando até R$ 500. Então, quem pretende ir ao show da Lady Gaga lá no Rio, corra, porque senão vai ficar impossível, tá? Vai acabar tendo que ir a pé. A previsão é de reunir 1.600.000 pessoas lá no Rio de Janeiro, né? E enquanto o Rio se prepara para receber a Lady Gaga, lá no Canadá, né, os canadenses se preparam para receber um novo primeiro-ministro de esquerda. Com a interferência de Trump, o resultado que pendia na balança dos eleitores a favor do candidato conservador acabou beneficiando o candidato liberal. E temos um assunto terrível aqui. Vou até chamar o meu companheiro Alex para falar conosco. Alex, bom dia. Bom dia, Panunzio. Bom dia, Chad. Como vocês estão? Tudo bem? Que história é essa de que os bolsominions, os patriotários, vão usar camisa vermelha? Então, essa notícia, esse boato começou essa semana, uma notícia vazada pelo site Food Headlines, que é um site especializado sobre vazamento de camisas, de uniformes de clubes brasileiros e internacionais, e viralizou que eles soltaram que a nova camisa do Brasil não será aquela padrão que será que é nas cores amarela e verde, e sim nessa que eu vou colocar na tela para nos que é uma cor muito simbólica, que seria vermelha. E lembrando, na imagem está mostrando que o símbolo será amarelo, porém, segundo informações, a ideia da Nike é colocar ela vermelha e o símbolo preto, então seria uma camisa vermelha e preta. Isso lembra algo, Panunzio? Parece que sim, né? Sim. Lembra o Flamengo, né? Agora gostei dessa camisa vermelha aí, hein? Será que nós vamos ver os bolsominions vestidos com isso? Vão roubar agora o vermelho, depois de terem assaltado as coisas da bandeira, não? Eu acho que eles vão utilizar mesmo e vai ficar um confronto no estádio vermelho e preto contra amarelo e verde também. Então, vocês já ouviram, né? Vou fazer um trocadilho aqui, mas isso aí promete estar pano para manga, né? Essa história de trocar o verde e amarelo pelo vermelho. Eu quero ver, não sei se a quem é que faz isso? É a FIFA? Escolhe essas cores? A Nike com a CBF, eles entram em conjunto. E lembrando que a ideia dessa novidade na camisa do Brasil seria para o segundo uniforme para utilizar na Copa de 2026. Então tem que ter a aprovação da CBF e no aval a Nike começa a produzir para o Mundial de 2026. Você gostou da camiseta? Sim, eu achei diferente. Gostei também, é bonita a camiseta, mas eu quero ver os patriotários vestidos com isso aí, sabia? Quem sabe se assim a gente aqui do Campo Progressista não pode voltar a usar a camisa da seleção verde e amarela, se eles deixarem para lá, né, Alex? Sim, seria uma ótima. Então tá bom. Então tá aí, gente, olha, camiseta vermelha pode ser, tá? Ainda não tá sacramentado, tá batido martelo não, mas esse site aí que o Alex citou é um site que tem uma grande expertise em vazamento desse tipo de coisa. E tá aí a foto da camiseta, né? Vamos ver o que vai dar, vamos acompanhar, né, Alex? Sim, vamos. E de futebol mesmo não temos nada de ontem para hoje, não, né? Então, eu vou ser sincero, ontem eu fiquei acompanhando Kings League e não acompanhei muito futebol, não sei se teve futebol feminino, então peço perdão se eu não apurei direito para hoje. Não tem problema, estamos mal informados hoje, tem problema, Sim. Amanhã a gente atualiza. Bom programa, Olha, quero aqui dizer para vocês que as matérias sobre isso estão circulando aí nos jornais, né? Quer ver só? Não quero perder muito tempo com isso não, porque esse assunto aqui é um assunto secundário, mas vamos lá, olha aqui, ó, no estado de São Paulo, site especializado, esse aí que o Alex falou, diz que a camisa nova da seleção para a Copa de 2026 será vermelha, né? A cor é inédita no uniforme da equipe do Brasil. O estatuto da CBF exige que os modelos obedeçam às cores da bandeira da instituição, com exceção de modelos comemorativos aprovados pela diretoria. Mas a nossa bandeira ainda não é vermelha, Alex. A nossa bandeira será vermelha? Ainda não. O pessoal será da CBF? Uma nova mudança ou não? Não sei, eu acho que é uma boa sugestão para se estudar. Mas vamos, por enquanto a bandeira é verde, amarela
e azul anil, tá? Então vamos continuar aqui, gente. Olha, a gente vai começar mostrando aqui os destaques do ICL depois da meteorologia. Claro, como a gente faz todo dia aqui, vamos dar uma olhadinha como é que está o tempo no Brasil. O Alex vai botar aí já está aí na sua tela o mapa. Essa região em amarelo aí, né, uma faixa transversal aí que vai do noroeste até o sudeste do Brasil. Deixa uma manchinha aqui no sul do centro-oeste, nos estados de Mato Grosso do Sul e Paraná, um pedacinho de São Paulo. E lá no Rio Grande do Sul também tem alerta aqui. Esses alertas são de quê? Vamos ver? Lá no Rio Grande do Sul, alerta para geada. O frio está chegando. E olha, a meteorologia prometeu lá para trás que, a despeito do calorão que nós passamos, nós teríamos um fim de ano muito frio, né? Quer dizer, um fim de ano, um meio de ano, uma metade de ano muito frio, agora com a chegada do inverno. E a previsão vai se confirmando aí com a ocorrência de geadas lá no Rio Grande do Sul. Nessa faixa aqui que está sobre o estado do Mato Grosso do Sul, sobre o oeste do Paraná e o extremo oeste de São Paulo, declínio da temperatura é a previsão. E aqui, nessa outra faixa amarela que eu falei que é a faixa transversal, chuvas intensas, tá bom? A mesma coisa acontece aqui no litoral do Nordeste, chuvas intensas desde o Amapá até o Rio Grande do Norte. E vamos ver então como é que ficam as temperaturas ao longo do dia de hoje, né? Porque hoje o assunto merece uma atençãozinha especial da gente. Mas a página não formou aqui, vamos lá pegar a temperatura, agora sim, está aqui. Pronto, agora eu tenho a minha página aqui para poder mostrar para vocês. Porto Alegre, poucas nuvens, máxima de 23, mínima de 10 graus, gauchada, pode pegar o poncho aí no armário, tá? Florianópolis, 15 graus de mínima, 27 de máxima, tempo nublado. Em Curitiba, de 23 de máxima a 9 de mínima. Em São Paulo, de 21 graus a 13, portanto vai esfriar por aqui também. Rio de Janeiro vai ter 19 de mínima e 24 graus Celsius de máxima. E Vitória, a temperatura varia de 22 a 27 graus. Em Belo Horizonte, pancadas de chuva, trovoadas, 26 de máxima, 19 de mínima. Goiânia, nuvens, pancadas de chuva isolada, 29 graus de máxima. Brasília, cadê Brasília? Brasília, muitas nuvens também, 27 de máxima, 18 de mínima. Campo Grande, Cuiabá, 30 graus de máxima, 22 de mínima. Campo Grande, muitas nuvens, 27 graus de máxima, 15 graus de mínima. Porto Velho, temperatura vai a 26 graus, 28 graus hoje, vai ficar fresquinho por lá. Rio Branco com 27, Manaus com 24 de mínima, 31 de máxima. Boa Vista, 33 graus de máxima. Macapá, 31. Belém do Pará, 31 também. São Luís, nuvens, pancadas de chuva, temperatura máxima de 31 graus. Lá em Teresina também 31. Fortaleza 29, Natal 31, aqui não chove, tá, gente? Possibilidade de chuva isolada. Em Recife, 31 graus de máxima. Em Aracaju, 32. Em Salvador, que é a última cidade aqui que eu canto, a temperatura 33 de máxima, 24 graus de mínima. Agora vamos dar uma olhada nos destaques no site do ICL, porque nós temos aqui hoje, né, muita coisa acontecendo. A semana curta, hoje é praticamente o meio da semana já, porque amanhã é o último dia, depois tem feriado. A justiça, por exemplo, não funciona, né? Por quê? Porque no dia 1º é feriado, no dia 2 é ponto facultativo. É o que diz a legislação que rege o funcionamento dos órgãos do Poder Judiciário. E nos destaques aqui do ICL, um dos assuntos principais do dia hoje, que é essa articulação entre Congresso, Supremo Tribunal Federal e até o governo federal, para tentar resolver o problema das penas dos agentes do caos de Brasília lá no 8 do 1. E surgiu agora uma solução alternativa que parece ser bem interessante. O problema é que essas coisas começam de um jeito e terminam de outro, né? A gente sabe que qualquer empreitada nesse sentido acaba sofrendo a interferência aí das forças que atuam sobre o assunto. Mas a manchete principal do nosso site hoje é: Congresso e Supremo acertam a lei para soltar os presos do 8 de janeiro e para aumentar a pena dos golpistas. O que você acha disso? Você acha que tem que deixar os patriotários na rua, soltos, depois de terem participado daquele badernaço todo em Brasília, invadido as sedes dos poderes? Mas é isso que está em discussão e daqui a pouco eu vou me aprofundar nesse assunto, tá bom? Entre os outros destaques, nós temos dois assuntos da mesma natureza. Olha, aqui embaixo,
nós temos aqui essa manchete. Olha, os grupos de auxílio a frequentadores da Cracolândia estão reclamando da truculência da polícia numa operação que seria de higienização do centro da cidade, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver do que trata, mas eu antes quero mostrar para você esse outro destaque aqui, olha. O comandante da Polícia Militar, lá em São José do Rio Preto, né? Aliás, Alex, pega para mim, por favor, aquela imagem dos policiais na cruz queimando. Claro. Não sei se você consegue achar isso aí, só para a gente rememorar isso aqui. O Alex vai buscar lá para a gente, mas olha, o comandante local da Polícia Militar ameaçou uma repórter por conta da repercussão daquele vídeo em que os PMs fazem uma cerimônia nazista, notadamente nazista, fazem lá o sig-heil, né, que é o cumprimento, o cumprimento romano, a famosa saudação romana, e também aparecem fazendo lá, sabe-se lá o que, um ritual qualquer, não se sabe se de origem mística ou simplesmente reproduzindo aquilo que a gente viu tantas vezes nos anos 70 nos Estados Unidos com a Ku Klux Klan, né? Aparecem diante de uma cruz em chamas. O que significava aquilo tudo? A polícia não explica. Tá aí a imagem, ó. Olha só que absurdo. Você se lembra disso na semana passada? Então, a pantomima, olha aí, o pessoal fazendo sig-heil, tá vendo só? E aí, ó, os policiais marchando no corredor de velas, lá no fundo, tochas, né? E a cruz queimando. Essa imagem terrível, cujo significado todo mundo entende, todo mundo sabe o que é. Mas o comandante local da Polícia Militar diz que isso é um absurdo, isso é culpa de uma jornalista. Vamos ver do que trata este assunto? Vou colocar aqui para vocês. Vamos entrar aqui na página. Comandante da PM ameaça repórter por repercussão do vídeo com cruz em chamas. Esse que a gente viu aí agora há pouco, né? O comandante do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o famoso 9º BAEP lá de São José do Rio Preto, se chama Tenente Coronel José Tomás Costa Júnior, atribuiu a uma jornalista e a um jornal da cidade a repercussão nacional do vídeo que foi divulgado pela própria Polícia Militar. Né, pela própria Polícia Militar, em que os policiais aparecem em meio a essa celebração neonazista aí. O oficial disse que buscaria a justiça e ainda ameaçou a profissional e o veículo em que ela atua. Sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte, ó, manifesto meu repúdio pelo Jornal Diário da Região, meu repúdio pela irresponsável repórter que eles colocam no seu quadro de colunistas. Irão pagar por isso, vindo da boca de um oficial que defende esse tipo de celebração, é uma ameaça muito séria. Hein? E precisa ver exatamente o que é que esse tenente-coronel de São José do Rio Preto, José Tomás da Costa Júnior, quer dizer com eles irão pagar por isso. Porque aqui na periferia, quando um PM diz isso, é sinal de morte no dia seguinte, né? Então tomara que esses policiais não se metam a bestas com uma repórter que apenas divulgou um vídeo que eles mesmos já haviam divulgado. Tá? Apenas deu divulgação jornalística a um vídeo que eles mesmos haviam divulgado, como se isso fosse possível num país democrático, cuja legislação impede terminativamente o culto a símbolos nazistas, tá bom? Nesta segunda, 28, o Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo emitiu, junto com a Federação Nacional de Jornalistas, uma nota em repúdio aos ataques feitos por esse policial. Ao contrário do que disse o tenente-coronel José Costa Júnior na tribuna livre da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, o jornalismo praticado pelo Diário da Região, no caso, foi ético, responsável, resultando em um texto correto que narrou os fatos com rigor, contexto e objetividade, noticiando a denúncia contra o 9º BAEP encaminhada ao Ministério Público e abrindo, inclusive, espaço para o contraditório, que é uma das obrigações éticas mais importantes do jornalismo. É o que diz essa nota. E aqui a nossa reportagem conta que o caso já vinha repercutindo antes que essa matéria do jornal lá de São José do Rio Preto fosse divulgada. O militar esteve na Câmara por quase 1 hora para dar esclarecimentos sobre a cerimônia, que foi associada a ritos nazistas e supremacistas brancos. Ele reexibiu um primeiro vídeo que teve repercussão no caso, mas dessa vez com uma narração, segundo a qual a cruz em chamas era parte de um caminho que representa a fé que nos guia na mais densa escuridão. Mas o tenente-coronel, não sei das quantas aí de São José do Rio Preto, não tinha nada melhor para vocês fazerem, não, hein? Tem certeza que isso foi uma boa ideia, que vai defender isso e atacar o jornalista que deu divulgação? É um absurdo, sabe? Usar um ritual marcadamente segregacionista e depois vir culpar o jornalista. Não, a culpa é do jornalista. Matem o mensageiro, vocês irão pagar por isso.
Eu não estou dizendo que ele ameaçou matar, tá? Mas a gente sabe da severidade de alertas como esse, feito por uma polícia militar, cuja marca principal hoje é a marca do assassinato, né? E assassinato em qualquer situação. Bom, isso posto, agora vamos passar para a segunda questão, tá? A segunda questão, que é a questão da Cracolândia aqui em São Paulo. Vou abrir aqui a página para a gente ler o que trata, porque que a Polícia Militar de São Paulo é extremamente truculenta e violenta, não há dúvida. Que o comandante desse processo todo da segurança pública aqui cultua o homicídio como uma missão policial, não há nenhuma dúvida, cita até o seu exemplo pessoal. E essa doutrina da violência extrema tem sido aplicada em tudo quanto é lugar. A gente viu o que aconteceu naquela Operação Verão lá no Guarujá, 53 mortos numa baseada só, sabe? Onde eles vão é isso, é gente caindo morta por tudo quanto é lado, sangue se espalhando. E agora, o pessoal que trabalha dando assistência, né, aos desvalidos das Cracolândias estão dizendo que existe uma operação de higienização no centro de São Paulo, tá? Que nós vamos passar a descrever. Olha, está aqui uma foto lá, a Polícia Militar, né? Os usuários de droga lá deitados numa praça do centro de São Paulo. Enfim, e vamos ver aqui o que a nossa querida Laura Couto está contando no site do ICL. Está acontecendo um processo de higienização, apagamento e silenciamento na Cracolândia. A denúncia é de Leona Joves, presidente do Instituto Luz, que há 7 anos atua na região localizada no centro de São Paulo, promovendo iniciativas culturais e de auxílio social aos usuários de drogas. O projeto, entretanto, vem sofrendo com uma intensa repressão policial por parte dos governos do município e do estado, que tem dificultado a entrada dos coletivos no local. Entre outras iniciativas, o Instituto Luz promove a distribuição de alimentos aos moradores da região no projeto batizado Você Tem Fome de Quê? Junto com a ação ocorrem performances artísticas e culturais. Abre aspas aqui, a gente entende que a população ali no entorno não tem fome só de comida, justifica a coordenadora desse movimento. Em um desses atos de distribuição de marmitas, a presidente do Instituto chegou a sofrer violência física da GCM, que agora está concorrendo em violência com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Abre aspas para ela aqui de novo. No momento em que fui informar para os moradores que a alimentação estava disponível, um cabo da GCM me pediu para encostar na parede. Eu disse que ia ligar para os meus advogados, mas eles não deixaram. Mesmo assim, fui pegar o meu celular na bolsa e nesse momento senti um soco na minha costela. Covardes, agredindo mulher aqui que não estava sequer dentro do contexto da cena de violência suposta, né, por esses agentes da lei. Então, é essa a situação em que se encontra e a gente tem notado aqui que há um esvaziamento do centro de São Paulo por essas populações aí que se aglomeravam lá na região do Bom Retiro, na região da Luz, e que de repente começaram a sumir de lá. Curiosamente, passaram a aparecer na periferia de São Paulo, marcadamente no Paraisópolis, como anotou muito bem o Eduardo Moreira há cerca de 2 semanas, e também no Jardim Eldorado, que fica no município de Diadema, na zona sul de São Paulo, né? Tudo isso acontecendo assim a olhos vistos, a cidade está vendo esse processo todo. Enfim, fica aqui o registro dessa situação. Vamos falar agora sobre outro fenômeno vinculado a encarceramentos, mas agora na seara da política, tá? Porque ontem, né, ganhou corpo aquele esforço lá em Brasília para construir uma saída que permita distensionar o ambiente em relação à prisão do pessoal do 8 de janeiro e sepultar de vez aquela proposta espúria da anistia para o Bolsonaro, né? Então, ontem, o Congresso e o Supremo começaram a acertar aquilo que pode ser o caminho. Você está vendo aqui no monitor o que está escrito aí. O Congresso Supremo acerta uma lei para soltar os presos do 8 de janeiro e para aumentar as penas dos golpistas. Não é uma ideia que me desagrade, sabia? Desde que os coordenadores, porque há de se considerar também que esses idiotas que foram lá quebrar tudo em Brasília são pessoas absolutamente sujeitas à manipulação política, né, que sofreram um processo de lavagem cerebral de 4 anos durante o império aí de Bolsonaro e seus delfins, né? Então, pode ser que a saída seja boa. E o site do ICL está reproduzindo aqui uma matéria da Mônica Bergamo, uma matéria que foi distribuída pela Folha Press. Essa matéria informou a gente sobre essa articulação, que consiste no seguinte: os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, finalizam uma negociação com o Supremo Tribunal Federal para aprovar uma lei no parlamento que diminua as penas dos condenados
pelo 8 de janeiro. Estamos falando de condenados e 8 de janeiro, tá? E que, por outro lado, aumente as punições para os líderes das tentativas de golpe de Estado no Brasil. Com isso, os manifestantes que foram presos por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito depois do quebra-quebra do 8 de janeiro poderão ser soltos ou, ao menos, levados a cumprir prisão no regime semiaberto ou domiciliar. É uma decisão que caberá ao Supremo, que vai precisar analisar caso a caso a situação dos 153 que já foram condenados, né? E que permanecem presos. A coluna da Mônica Bergamo apurou que o projeto deve ser apresentado em maio ao Senado por Alcolumbre. E como ele é o presidente da casa, ele conseguirá dar um maior peso político a essa discussão. A ideia é de que a iniciativa esvazie a pressão dos bolsonaristas para que o parlamento aprove uma anistia para esses presos, que poderia beneficiar também o ex-presidente Jair Bolsonaro et caterva, né? Bolsonaro e caterva. A evolução da anistia criaria um impasse com o Supremo que poderia declará-la inconstitucional, que é exatamente o que precisa acontecer caso essa hipótese vingue, né? Para aumentar a chance de a lei das penas menores ser aprovada nas duas casas, ficará claro que as novas regras, como prevê o arcabouço legal do país, poderão retroagir para beneficiar investigados, réus e condenados, mas não para prejudicá-los. Ou seja, a aprovação de uma pena maior para líderes de organizações que tentam abolir a democracia não valerá para o caso do Bolsonaro, mas sim para aqueles que no futuro tentem dar um golpe no Brasil. O ex-presidente, portanto, ficará sujeito às penas já existentes quando começou a ser investigado. E a coluna da Mônica Bergamo apurou também que o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, que é um dos principais interlocutores dos dois parlamentares, já deu aval a essa medida. Ele já teve também concordância do presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, de acordo com os senadores que dialogaram com os juízes. De acordo com o senador, o aval dos magistrados era importante para que a lei, depois de aprovada, não fosse barrada pelo Supremo Tribunal Federal. Aí já começaram lá dentro do Congresso as articulações para que isso acabe se tornando realidade. Como é que foi? Tira para mim. Isso, obrigado, Alex. É o seguinte, 3 senadores foram escalados pelo presidente do Senado para compor aí uma comissão que vai dirigir esse trabalho. Agora, olha, as escolhas, gente, entre elas não poderia haver nada mais infeliz do que isso. E a justificativa para elas também é algo pífio, né, como nós vamos ver aqui. E a matéria está no jornal O Globo. Você vai ver aí na sua tela agora, os 3 senadores escalados por Alcolumbre para construir o texto alternativo à anistia do 8 de janeiro. Está aí o Davi Alcolumbre e o texto informa que o presidente do Senado escalou 3 colegas para encarar essa tarefa. Sabe quem são? Rodrigo Pacheco. Né? Rodrigo Pacheco teve um comportamento razoável enquanto foi presidente do Senado. Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. E quem? Sérgio Moro, ele mesmo, aquele sujeito que botou Lula na cadeia para tirá-lo da eleição, que se transformou em senador porque foi expulso da magistratura e que tem dado manifestações reiteradas de crença em que não houve golpe no Brasil, não houve tentativa do golpe. Então, mal parada essa coisa aqui, porque pelas mãos de Moro, com certeza nada de bom virá como a solução para isso, porque ele é um sujeito extremamente engajado com essa filosofia de extrema-direita e tem contestado, né, aquilo que é claro como a luz do dia. Vamos ver o que mais que diz o texto. O Alcolumbre procurou senadores que têm formação como advogados e atuação ampla em matérias penais. Mas me parece que o Moro, embora tenha formação mesmo jurídica, não entende nada de direito, você não acha? O texto vai manter as punições severas para a liderança da tentativa de golpe de Estado, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares que o auxiliavam. O presidente do Senado tem defendido que é preciso encontrar uma solução sobre o impasse da anistia para que o Congresso não fique parado nesse tema e avance para pautas consideradas prioritárias, como, por exemplo, a agenda econômica, que de fato está parada lá. Mas olha, nós já estamos, como eu falei lá no começo do programa, no penúltimo dia de abril. Janeiro, fevereiro, março, abril, é 30 dias só, então hoje é o penúltimo dia de abril e até agora a produção legislativa é pífia, né? Parece que aquele negócio de que o ano começava depois do Carnaval no Brasil já não vale mais. O ano não começou ainda o ano legislativo e apesar de todas as ameaças da extrema-direita de fazer um movimento de boicote lá, de obstrução regimental às votações, né, que não deu em nada. Mas o fato é que parece que há, de fato, uma obstrução acontecendo. Por quê? Porque o Congresso está parado lá.
tá deitado em berço esplêndido enquanto o país pega fogo, né? Nas conversas que teve com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que vinham apresentando resistência ao tema e agora cederam à costura, Alcolumbre fez questão de saber sobre a constitucionalidade da lei que pretende apresentar. O presidente do Senado falou com o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, sobre a construção da saída na viagem para Roma, quando ambos integraram a comitiva do presidente Lula para o velório do Papa Francisco. Antes, Alcolumbre também se reuniu com outros integrantes do Supremo, como Alexandre de Moraes. O principal argumento levado aos magistrados é que a construção de uma saída é necessária para pacificar a relação entre os poderes e virar essa página. O texto deve ser apresentado em maio pelo próprio Alcolumbre para que a medida tenha mais peso político, como a gente já disse, né? E qual foi a repercussão disso, inclusive no seio do governo? Por quê? Está todo mundo querendo que o impasse seja resolvido, né? Então, assim, tem muitas opiniões favoráveis a esse tipo de saída. Eu repito aqui, quando a gente se entusiasma com alguma coisa que está em estágio inicial nessas discussões políticas em Brasília, é bom a gente se preparar para uma certa frustração, porque o assunto começa de um jeito e sempre termina de outro. Mas, de qualquer forma, houve aqui manifestações de otimismo para com essa saída. Por exemplo, do ministro, do senador Jacques Wagner, né? E aqui você tem a manchete na sua tela da Folha de São Paulo dando conta dessa informação. O Wagner disse que acha ótimo o projeto para reduzir as penas se isso não incluir os mandantes, né? Vamos ver aqui o que trata esse texto da Folha de São Paulo. O líder do governo, o senador Jacques Wagner, afirmou achar ótimo o eventual projeto de lei para diminuir penas dos condenados do 8 de janeiro, desde que não haja nenhum benefício para os mandantes e para os financiadores dos ataques. Como mostrou a Mônica Bergamo, nessa coluna que eu li agora há pouco, os presidentes do Senado, da Câmara, negociam com o Supremo Tribunal Federal uma lei para diminuir as penas de parte dos condenados, aumentando a punição para lideranças. Eu acho, sabe de uma coisa, assim, vou fazer um hiato aqui na leitura do texto, eu acho que a história de aumentar a pena para líder é o bode na sala dessa discussão, e vai vendo aí. Bom, então vamos continuar aqui. O que disse o Jacques Wagner? Ele disse o seguinte: eu acho ótimo, desde que não se fale em anistia para mandantes e financiadores do crime. E não estou olhando para o Bolsonaro, que já está inelegível. E se depender de mim, pode até ser candidato porque não me incomoda, disse Wagner à Folha. O senador diz ver na movimentação de Alcolumbre e Mota uma preocupação em distensionar a relação do Congresso com o Supremo. Wagner também nega envolvimento do governo Lula nas negociações e afirma desconhecer o texto de eventual projeto que esteja por vir. O Planalto, segundo ele, não está à frente do assunto. A posição, não diria nem que é Planalto, mas de quem zela pela democracia, é a de concordar com uma anistia. Quem está pressionando? O Parlamento, para votar a anistia. E a votação é para comprar uma briga com o Supremo, não com o Planalto. Não é o Planalto quem está condenando ninguém, disse aqui o Jacques Wagner. O ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem negociado a redação do texto, segundo relatos, por ser advogado e ter presidido o Congresso durante os ataques. Autoridades, a par da articulação, afirmaram que o projeto de lei é uma forma de enterrar a ideia do perdão às pessoas envolvidas, de esvaziar o argumento dos bolsonaristas de que as penas aplicadas pelo Supremo têm sido desproporcionais e de superar a pauta, liberando a agenda do Congresso para outros temas. E com a avaliação de que a movimentação encabeçada pelo Congresso e pelo Supremo também livra o governo de se envolver com esse tema, poupando Lula de maiores desgastes. É o que diz aqui essa matéria sobre essa articulação. Vamos passar ao noticiário internacional, gente? Olha, ontem nós tivemos um dia de cão aí pelo mundo, na Europa, porque houve um blackout em Portugal e na Espanha, também na França, que foi onde aconteceu o epicentro do problema, e demorou horas para a situação ser contornada, com muito prejuízo lá na União Europeia, né? Os pacientes de hospitais ficaram numa situação muito ruim, o transporte público sofreu, as pessoas não conseguiam sequer pagar a refeição com um cartão de crédito ou um cartão de débito, porque nada funcionava. A internet não funcionava, telefone celular não funcionava. Foi uma situação terrível. Mas na capa dos jornais hoje, esse apagão europeu ganhou uma importância secundária. Por quê? Porque houve eleição no Canadá e aconteceu aquilo que era improvável. Venceu o campo progressista no Canadá. E venceu por quê?
venceu por causa das investidas de Trump sobre o país, né, desrespeitando a autonomia do Canadá, falando em anexá-lo aos Estados Unidos como 51º estado, enfim. E o candidato conservador que tendia a ganhar a eleição de maneira tranquila, até algumas semanas atrás, de repente foi derrotado pelo Trump, não foi nem pelo campo progressista. O que está dizendo aqui o Washington Post? Né? Que houve uma recuperação impressionante, que os liberais de Carney, que é o nome desse novo primeiro-ministro, venceram então as eleições no Canadá, resultado que marcou uma reversão na sorte de um partido que estava a caminho de uma derrota histórica há apenas alguns meses e coroou uma caminhada derrotada pelo presidente Trump. Então, está aqui. E outros destaques na capa também dizem respeito aos problemas internos lá nos Estados Unidos, que estão às turras, né, com o trumpismo. O segundo destaque fala do esvaziamento, da utilização pelas agências de segurança até de polígrafos. Polígrafos é detector de mentira, tá? Para caçar quem? Os grandes inimigos do Trump, aqueles que ele identifica como pessoal da cultura woke, né? Ou seja, os progressistas americanos. Autoridades atuais e antigas dizem que a repressão no FBI, no Pentágono e no gabinete do diretor de inteligência nacional está criando um clima de medo e prejudicando a segurança nacional, que é exatamente o que esses anocratas da estirpe do Trump pretendem, né? E, enfim, vamos ver o que mais que tem aqui no jornalão americano. Eu separei aqui para vocês duas manchetes, uma delas sobre exatamente a eleição do primeiro-ministro do Canadá. E aqui está o texto no jornal. Em uma recuperação impressionante, os liberais de Carney vencem as eleições federais no Canadá. Resultado projetado marcou uma reversão na sorte de um partido que estava a caminho de uma derrota histórica há apenas alguns meses e coroou uma campanha que acabou sendo, né, sofrendo a influência do Trump. O correspondente em Ottawa do jornal conta para nós que os liberais do primeiro-ministro Mark Carney estavam prestes a vencer as eleições nessa segunda-feira, agora o resultado já saiu, tá? Isso foi projetado pelas agências de notícias e o jornal disse que não estava claro se os liberais liderariam um governo minoritário ou majoritário, já que os votos continuavam sendo contados. Acontece que o jornal está atrasado, tá? Na capa do Times, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, já está aqui o placar com o resultado final das eleições no Canadá. O Partido Liberal, que apesar desse nome é identificado com o campo progressista no Canadá, ficou com 154 cadeiras. O Conservador, que deveria vencer as eleições, ficou com 131 cadeiras, né? A diferença foi de 2 pontos, pouco mais de 2 pontos percentuais entre os dois. O Bloco Quebequense ficou com 21 cadeiras, o Novo Democrata com 4 e o Partido Verde com apenas 1. Então, o Partido Liberal, somando todas as cadeiras, olha, nós temos aqui nas demais 131 mais 21 são 152, 156, 157 cadeiras no parlamento que não são do Partido Liberal. Portanto, vai ser preciso construir uma aliança ali para montar o futuro governo, mas não será difícil, né? Por quê? O freio de arrumação no Partido Conservador foi muito impressionante, Vamos tratar agora da questão das manchetes dos jornais europeus. Eu falei que o apagão na Espanha e em Portugal tinha ganhado uma conotação de assunto secundário e realmente, olha, eu vou mostrar para vocês aí a capa do jornal El País. Você pode ver que está aí na capa exatamente a eleição do Carney lá no Canadá, né? Mas o jornal também vai tratar do apagão, obviamente, porque a Espanha sofreu drasticamente ontem, né? E fizeram aqui uma cobertura minuto a minuto sobre o que está acontecendo lá. Olha, agora de madrugada, a última publicada pelo jornal El País, era de que a Espanha já havia recuperado 99% do fornecimento de eletricidade e o transporte ferroviário, que é muito importante lá, continuava operando ainda com metade da velocidade. O ministro dos Transportes, diz aqui o olho da matéria, anuncia a reabertura gradual do serviço de alta velocidade de longa distância. O metrô de Madrid reabriu às 8 horas da manhã, horário local, lá, né? Então são 4 horas de diferença, já estão ao meio-dia lá, com trens de passageiros operando com 50% da velocidade. E, enfim, o próprio rei vai presidir um Conselho de Segurança Nacional nesta terça-feira aqui para tratar sobre essa questão do apagão. E o que o jornal fala? Após o grande apagão que paralisou toda a Espanha, na segunda, a rede elétrica informou que às 6 horas, mais de 99%
do fornecimento de eletricidade já haviam sido restaurados e todas as subestações da rede estavam ativas. Os maiores problemas persistem no transporte ferroviário, com centenas de pessoas passando a noite nas estações esperando pegar um trem. Conexões de alta velocidade e de longa distância foram amplamente restauradas e nas primeiras cidades os metrôs e trens de passageiros estavam no começo da manhã lá na Europa, voltar ao normal. O trem de passageiro está operando com 50% da capacidade em Madrid e foi suspenso na Catalunha devido a instabilidades no serviço elétrico, né? Vamos ver informações do Jornal Diário de Notícias lá em Portugal, porque Portugal a coisa foi pior do que a Espanha, né? Olha, aqui nesse jornal, vocês podem ver aí, aqui sim o assunto ganhou destaque na capa, né? Tá aqui, olha, apagão, situação normalizada nos hospitais e no metrô, mas ainda há cancelamentos e atrasos de voos. Vamos ver o que nos conta aqui o Diário de Notícias. Serviço, não, aqui é um minuto a minuto, não vou ler para vocês aqui, mas a informação no geral é isso, né? Oi, fala. Surgiu Alex. uma dúvida aqui do chat, qual foi o motivo do apagão que ocorreu nesses países, você sabe explicar? Teria sido uma... É complicado pra caramba essa história, mas eu vou tentar explicar para vocês aqui. Pelo que se leu no jornal, foi um fenômeno meteorológico raro, tá? Que criou ondas que teriam mudado a frequência de sincronização do sistema elétrico. Agora, eu não sou nenhum especialista nesse tipo de coisa, estou vendendo aqui o peixe que eu comprei. Muito provavelmente essas causas, que não estavam ainda muito sólidas, vão ser tratadas durante o dia de hoje. Mas a última explicação era essa, houve um fenômeno meteorológico, esse fenômeno gerou uma frequência que interferiu no sistema elétrico de alta tensão, nas linhas de alta tensão lá de 380 kV, e aí isso acabou derrubando as conexões. Isso teria acontecido na França, né, numa espécie de hub, numa rótula do sistema que integra lá Portugal, Espanha e França. Satisfeito, Alex, com a explicação ou não? Sim, ótimo. Eu adorei a explicação e espero que o chat também tenha entendido. Obrigado, Banusa. Você entendeu ou não? Se ficou complicado, a gente tenta explicar. Então tá bom. Eu coloquei aqui no Google. Tá bom. Foi isso mesmo? Sim, o apagão que deixou a Espanha e Portugal sem luz teve como origem uma desconexão com o sistema elétrico na França. Exatamente, exatamente. Por causa dessa história de um fenômeno que eu não entendi muito bem o que é, mas provavelmente hoje a gente vai entender, né? Sim. Bom, vamos continuar aqui, Alex. Problemas no Brasil agora. O Brasil está purgando aí mais um escândalo de corrupção, né? De funcionários públicos, altas autoridades, picaretas em geral e sindicatos vigaristas. Tudo para quê? Como a gente tem visto desde o começo da semana, para lesar os aposentados, com descontos de pequena monta no holerite de milhões de pessoas, feitos à revelia da vontade dessas pessoas e, olha, com uma perturbadora falta de ação do INSS e do Ministério ao qual está submetido para conter esse sangradouro aí, sabe? O assunto foi do conhecimento do governo faz muito tempo, desde o ano passado, isso já vinha sendo investigado e nada foi feito para estancar essa fonte, esse derrame, né, de dinheiro dos pobres coitados dos aposentados brasileiros, que já são tão maltratados, a aposentadoria é tão pífia, ainda fica esse bando de aves de rapina aí, bicando aquilo que o pouco que o sujeito tem para ver com esses descontos das associações, né? E o assunto está pululando por aí, né? Nós vamos tratar dele agora. Olha, é inacreditável, mas o Instituto Nacional do Seguro Social ignorou 6 alertas que foram feitos pela CGU, né, sobre essas entidades suspeitas. É o que diz aqui essa matéria que você vai ver na tela aí, olha. O que aconteceu segundo o UOL? Informações da Polícia Federal contradisseram os argumentos apresentados até agora pelo governo. Em uma nota oficial divulgada na última sexta, o INSS diz que adotou providências que facilitam o cancelamento dos descontos pelos usuários e implementou regras mais duras para acordos com as entidades. A Polícia Federal, porém, faz uma cronologia dos atos da direção do INSS e mostrou que o próprio órgão abriu exceções às regras que ele mesmo criou para desbloquear os descontos em folha e ainda ignorou 6 alertas feitos pela CGU, que é a Controladoria Geral da União, entre maio e julho de 2024. Portanto, lá atrás, né? Lá atrás, podia ter sido resolvido há praticamente 10 meses aí. A partir das investigações, a Justiça Federal afastou o presidente do INSS e outros 4 dirigentes da cúpula do órgão. Em entrevista à Folha de São Paulo, o ministro Carlos Lupe voltou a negar que tenha sido omisso, atribuiu irregularidades à gestão anterior e disse que até demitiu um diretor do INSS que não teria dado andamento a essa auditoria. O UOL questionou aqui
o ministro sobre os feitos apontados pela PF e, em nota, o Ministério informou que não comenta investigações em sigilo. Mas, olha, o ministro Lupe, e aqui eu não estou jogando nenhuma suspeita sobre os ombros dele, não, tá? Admitiu que houve lentidão, né? Admitiu, sim, que houve a necessidade, inclusive, de demitir um diretor do INSS, só não explicou por que atrasou tanto. Ele concorda que demorou demais, concorda que houve um atraso inexplicável, porque todo mundo no governo sabia dessa picaretagem, tá? Todo mundo estava avisado. Não é possível aceitar que o governo tenha permitido que ao longo de 10 meses esse sangrador tenha continuado aberto aí, drenando a poupança dos aposentados brasileiros num assalto que pode chegar a 6 bilhões e 300 milhões de reais. E aí começam a aparecer as primeiras provas, né, da propina que era paga. Olha, um dos envolvidos na trama, a mulher de um dos envolvidos chegou a ganhar até um Porsche de presente dos corruptores, né? Que tinham trânsito livre lá no INSS. Aquilo era uma ratoeira completa, né? Então, chega a ser vergonhoso, né? Fala sério, ter que a Justiça Federal afastar o presidente de um órgão, né? Afastar o diretor do INSS, porque o governo não se mexeu nesse caso. Muito difícil aceitar as explicações de que, meu Deus do céu, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Realmente não fizeram, né? E aí outros comprometimentos começam a aparecer. Está aqui no site Metrópolis, né, que uma das entidades que foram alvos da PF nesse episódio contratou o filho do ministro Lewandowski como advogado há alguns meses, há 4 meses, né, para atuar, para tentar manter esses descontos em folha não autorizados pelos próprios beneficiários, né, que são os aposentados. Vou ler para vocês aqui o texto. Uma das entidades investigadas pela Polícia Federal por envolvimento no bilionário esquema de fraudes desse escândalo contratou o escritório do filho do ministro da Justiça 4 meses antes da operação deflagrada na última quarta-feira. Em 2 de dezembro de 2024, o Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, chama CEBAP, essa entidade picareta, acertou a contratação do escritório do advogado Henrique Lewandowski e de outras 2 bancas de advocacia com o objetivo de representar institucionalmente a associação junto a vários órgãos federais, aspas aqui, de forma a assegurar a manutenção do ACT, o Acordo de Cooperação Técnica, que é o convênio com o INSS que permite a realização desses descontos em folha, né? Então, o escândalo começa a escalar, vai para além, agora já estamos chegando aí ao plano em que, né, altas autoridades da República começam a ter envolvimento, ainda que indireto. Também não estou jogando culpa aqui sobre o Lewandowski, mas o fato é que o filho dele tem uma banca de advocacia e essa banca foi contratada para atuar nessa história aí, né? Em outra frente, agora vamos falar de um outro assunto delicado. Vocês sabiam que a Advocacia Geral da União está processando a Meta é Instagram e Facebook, né? Pelo uso indevido de símbolos do governo. Olha, está aí a matéria no site do Hora Jurídica, hjur.com.br, falando sobre essa ação aqui da Advocacia Geral da União. Por quê? Porque piratas da internet, falsários, estelionatários em geral, estavam usando os símbolos da República, né, e a imagem de autoridades para perpetrar seus golpes, né? O que diz a matéria do HJUR? Diz o seguinte: a Advocacia Geral da União entrou com uma ação civil pública contra a empresa Meta, que controla o Facebook e Instagram, para coibir o uso indevido de símbolos e marcas do governo federal, bem como de imagens e vídeos de autoridades públicas em anúncios fraudulentos publicados nessas redes sociais. Segundo a Advocacia Geral da União, foram identificados pelo menos 1.770 anúncios fraudulentos publicados nas plataformas com o objetivo de aplicar golpes financeiros contra os consumidores. Essas publicações utilizavam indevidamente símbolos de órgãos e imagens oficiais de autoridades públicas, muitas vezes manipuladas por inteligência artificial. A AGU aponta na ação que o sistema de verificação de anúncios das plataformas da Meta foi ineficiente, contrariando até mesmo o que está previsto nas próprias normas de segurança da empresa. E por isso pediu a condenação por danos morais coletivos pela violação das normas legais de proteção ao consumidor contra publicidade enganosa. A quantia resultante dessa condenação seria então destinada ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. E, além disso, a AGU está solicitando também que seja apurado o valor levantado pela empresa com a veiculação desses 1.770 anúncios fraudulentos entre os dias
10 e 21 de janeiro. Portanto, é um período só de 11 dias, tá? Porque se fizer um escrutínio aí com um escopo maior, um prazo maior, com certeza serão milhares e milhares de anúncios, porque toda hora a gente vê algum falsário, algum pirata da internet, né, manipulando imagens para enganar a boa-fé das pessoas, né? E aí o que acontece é que as peças publicitárias, elas ofertavam programas governamentais, programas que existiam e outros que não existiam, fictícios, né, se fazendo passar por páginas de instituições públicas e privadas e manipulavam imagens de lideranças políticas com tecnologia de inteligência artificial. A ação destaca que, mesmo no início de abril, anúncios semelhantes continuavam ativos nas plataformas. Essa história, gente, de comércio, principalmente comércio direto pelas redes sociais, em sites suspeitos, é algo que merece mais atenção do que tem sido dado, sabia? Merece mais atenção do que tem sido dado. Muitas vezes a gente pensa que a imagem, um símbolo da República ou algum órgão oficial é suficiente para garantir a saúde, né, a rigidez dessas transações, e não é nada. Né? As pessoas fazem boletos, QR Code de Pix, essa coisa toda, e acabam enganando, especialmente aquelas pessoas que têm menos facilidade de lidar com as redes sociais. O assunto é gravíssimo. Agora, se somar a esses 1.770 anúncios também, anúncios feitos, por exemplo, de influenciadores que têm a sua imagem manipulada, né, e acabam sendo, sem querer, involuntariamente, sendo protagonistas desse tipo de golpe. Por quê? Porque tem, às vezes, uma mensagem comercial editada, é uma pessoa que os internautas já conhecem, e eles acabam comprando e nunca mais o produto chega e muito menos o dinheiro. Gente, vamos falar um pouquinho mais agora sobre a questão do tarifaço, porque o tarifaço está gerando consequências em todo mundo. Por exemplo, a administração Trump, nós já vimos na edição de hoje, gerou como consequência uma virada espetacular nas eleições do Canadá. Mas tem uma reestruturação do comércio global com o surgimento de novas alianças. Nós estamos vendo, por exemplo, a pressão dos Estados Unidos sobre a Índia para criar um novo acordo comercial ali que beneficiaria os dois países, para que a Índia passasse a substituir a China como grande protagonista do comércio global e suprisse as demandas americanas que estão sobretaxadas pelo governo Trump, né? Mas, ao mesmo tempo, tem a questão da guerra com o Paquistão, por causa do problema da Caxemira, que continua sendo uma hipótese em aberto e que pode fazer escalar, inclusive, a tensão no planeta, né? Em compensação, os ex-parceiros dos Estados Unidos, os países que estão sendo prejudicados por essas ações do Trump, começam a se rearticular. Por quê? Para que o fornecimento de bens e serviços continue tendo um fluxo, né, que garanta lá o funcionamento das empresas, o fornecimento daquilo que os consumidores esperam adquirir e tudo mais. E nós temos no Valor Econômico de hoje uma matéria que retrata exatamente isso que está acontecendo. A matéria é essa aí que você está vendo. Olha, China retoma o interesse por ativos no Brasil, setores de infraestrutura e mineração entram no radar dos investidores do país asiático. Alguns anos atrás, a China olhou para o Brasil, né, com olhos de mercador mesmo, e veio para cá com muita força para atuar principalmente no agronegócio, trazendo fábricas de implementos, de tratores, comprando diretamente terras aqui, fazendo arrendamento para produzir soja, que eles demandam muito lá. E a matéria do Valor trata do seguinte: olha, investidores chineses voltaram a aparecer nos processos de fusão e aquisição, M&A, né, sigla em inglês, no Brasil, após alguns anos com um apetite mais morno por ativos no país. Segundo banqueiros de investimentos, o interesse ainda é basicamente restrito aos setores de infraestrutura, incluindo logística, energia e mineração, mas também começa a emergir em tecnologia mais voltada para a infraestrutura de dados. Dentre as operações recentes com compradores chineses está a venda da Vast Infraestrutura da Prumo Logística para a China Merchants, CMP. A fabricante de pás eólicas chinesa Sinoma Blade chegou perto de comprar a brasileira Aeris, que tenta superar uma crise financeira também neste ano. Então, são movimentos que estão acontecendo, né, no arrasto desse processo de transformação da economia global, protagonizado lá pelos Estados Unidos nessa inflexão democrática que está acontecendo, né? Aqui citam outros exemplos de empresas chinesas que têm se aproximado com muita velocidade, aliás, né, de ativos brasileiros. No fim do ano passado, a estatal China Non-Ferrous Metal Mining Group, CNMC,
comprou por 340 milhões de dólares as operações de estanho, nióbio e urânio da mineradora peruana Taboca, no Amazonas. Segundo uma fonte, a transação com esses ativos de energia da Vale, a aliança, também envolveu um candidato chinês que participou ativamente do processo, né? Então estão aí os chineses, cada dia que passa, mais perto da economia brasileira, trazendo para cá os seus investimentos, né, substituindo outros fornecedores lá nos Estados Unidos, que eram os parceiros principais da China nesse processo todo. Bom, vamos seguir aqui com o noticiário nacional. Eu tenho aqui algumas notícias importantes para quem espera conseguir um emprego no governo e prestou aquele concurso chamado o Enem dos concursos, né? Agora começa a acontecer a fase da convocação. Então, se você, por acaso, prestou o concurso, preste atenção, porque está aqui nos jornais já, olha a informação, o governo está autorizando a convocação de 4.300 pessoas que foram aprovadas nesse concurso unificado. Então, preste atenção para você não perder a chance de ter esse emprego, né? Com o qual muita gente... Deixa eu tirar isso daqui, porque já está querendo cair aqui o meu computador. E eu, daqui a pouco, não consigo nem terminar o programa. O que fala aqui a informação? O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos autorizou a convocação de 4.330 candidatos aprovados na primeira edição do Concurso Nacional Público Unificado. Com a portaria 3114, publicada na edição extra do Diário Oficial da sexta-feira, 16 órgãos e entidades federais já podem começar a nomeação dos candidatos aprovados em cargos. Sai daí, filho, deixa eu ver aqui. Que não tem o curso de formação inicial como etapa do certame. Caberá a cada órgão fazer a nomeação e dar posse aos novos servidores. A expectativa do Ministério da Gestão é que as primeiras nomeações sejam publicadas em maio. Portanto, é para já, hein? E as vagas com provimento autorizado são para os cargos de nível médio e também de nível superior dos 8 blocos temáticos. Entre eles estão os de analistas, técnicos, especialistas e pesquisadores em áreas como administração, educação, estatística, engenharia, comunicação, tecnologia e políticas públicas. Então, você que prestou o concurso, se eu não me engano, foram quase 2 milhões de inscritos, ó, corre aí, fica atento aos editais aí, porque está chegando a sua hora, tá bom? Vamos prosseguir aqui com o noticiário da institucionalidade aqui do noticiário. Vocês sabem que o Elon Musk está perdendo horrores, né, na Tesla. As vendas da Tesla chegaram a cair 71% e agora ele vai passar a sofrer a concorrência direta de uma outra empresa americana de tecnologia, que é a Amazon, em outro núcleo dos seus negócios, que é a tecnologia de comunicação por satélite, especialmente de sinais de internet. Olha, está aqui no Estadão a notícia de que a Amazon está lançando os primeiros satélites de internet para começar a concorrência com o Starlink, né? Starlink é do Musk, é da SpaceX, né? A empresa do Jeff Bezos pretende colocar 3.200 satélites em órbita para fornecer o serviço de banda larga rápido e acessível para todo mundo, como faz o Elon Musk lá com o seu satélite, com o Starlink. O primeiro lote de satélites de internet da Amazon entrou em órbita nesta segunda, 28, a mais recente entrada em um mercado dominado por milhares de satélites da Starlink, da SpaceX, do Elon Musk. O foguete Atlas V da United Launch Alliance transportou 27 satélites do projeto Kuiper da Amazon, nomeados em homenagem às franjas geladas do sistema solar, além de Netuno. Uma vez lançados em órbita, esses satélites atingirão uma altitude de 630 quilômetros. Aqui uma foto do foguete do Bezos indo para o espaço, levando esses primeiros satélites, né? 2 satélites de teste foram lançados em 2023, também por um Atlas V. Os responsáveis pelo projeto afirmaram que foram feitas significativas atualizações na versão mais recente. Os satélites mais recentes também são revestidos de uma película espelhada projetada para dispersar a luz solar refletida, o que ajuda a tornar os instrumentos menos visíveis para os astrônomos na Terra e assim evitar conflitos com pesquisadores. Então tá aí, olha, aí eu fico aqui, me pergunto aqui, onde é que vai caber tantos satélites na órbita da Terra, né? O Musk já lançou milhares e agora os chineses também estão lançando uma nova nuvem de satélites, né? E, enfim, logo não vai haver como sair do planeta Terra sem ser atingido por um satélite do Musk ou do Bezos ou dos chineses, né? Outro assunto.
Doença mental no Brasil. Como se sabe, a gente enveredou aí por um caminho de... Parece que há uma verdadeira epidemia, né, de doença mental no Brasil. Desde a pandemia as pessoas têm notado isso e agora isso começa a ser quantificado, né? O Brasil, de fato, hoje traz uma matéria mostrando para a gente que, olha, os retrocessos do Brasil acabaram gerando uma epidemia de adoecimento mental no trabalho. O levantamento é da Fundacentro. E o que a matéria diz? O Brasil está enfrentando uma epidemia de adoecimento mental no ambiente de trabalho agravada por anos de retrocesso nas políticas públicas de proteção ao trabalhador. O alerta, quem fez foi o Pedro Tourinho, presidente da Fundação Jorge do Prá Figueiredo de Segurança e Medicina no Trabalho, que é a famosa Fundacentro, em uma entrevista ao Conexão BDF do Brasil de Fato, nessa segunda-feira, né, ontem. Tourinho revelou que apenas em 2024 houve 470 mil afastamentos relacionados a transtornos como depressão e ansiedade. Aspas aqui para ele. A pressão que massacra o trabalhador hoje está relacionada à cobrança de metas irrealizáveis, baixa clareza nas tarefas do processo de trabalho, relações de assédio frequentes no ambiente de trabalho e questões de horários e jornada de trabalho, explicou. Para ele, o fim da jornada 6x1 é uma das discussões mais importantes do país neste momento. A crise, no entanto, não é acidental. Segundo Tourinho, ela é fruto de escolhas políticas. Durante os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, houve um ataque sistemático às normas de saúde e segurança do trabalho. Ele diz que foi um período em que toda a agenda de proteção à saúde do trabalhador foi duramente atacada e isso favoreceu, evidentemente, o avanço de práticas que não eram comprometidas com a saúde e a segurança dos trabalhadores. O presidente da Fundação lembrou que no Brasil, historicamente, já figurava entre os países com mais acidentes de trabalho no mundo. Em 2024 foram registrados 740 mil acidentes, com 2.400 mortes. Então, esse clima, né, de insegurança, de degradação do ambiente da segurança no trabalho, tudo isso acaba fazendo com que o brasileiro comece a ficar numa situação psicológica muito complicada, né? Quase 500 mil de afastamentos do trabalho por causa de problemas relacionados à saúde mental. E para você que está aí com a sua saúde mental perfeita, que não está estressado nem nada, eu tenho que recomendar uma vez mais. Essa semana o ICL abriu aqui uma agenda de eventos especialmente importante para demonstrar o quanto é preciso coragem para fazer jornalismo no Brasil. E a coragem demonstrada pelo ICL passa pela veiculação dessa minissérie que está no ar agora, chamado Folha Corrida, que mostra como a Folha de São Paulo cedeu seus meios, cedeu veículos para que agentes da ditadura militar brasileira pudessem fustigar os inimigos do regime. Para que a gente consiga manter esse jornalismo de pé, é muito importante que você se vincule aos produtos aqui. O ICL tem uma gama de produtos maravilhosa. Você pode ser sócio, pode cursar 300 cursos que o ICL oferece, e tudo isso por uma bagatela, por uma mensalidade que é irrisória. R$ 47,00 por mês, R$ 42,00 por mês para você fazer uma assinatura pessoal, ou R$ 67,00 por mês para você dar a alguém a oportunidade de estudar também nos cursos aqui do ICL, né? É uma iniciativa que deixa qualquer um orgulhoso de si mesmo. Posso patrocinar a educação de alguém, né, com 60 e poucos reais por mês, R$ 2,00 por dia basicamente. E aqueles que fizerem assinatura no ICL hoje, olha, vão ganhar, né? Aqui, ó, olha o banner aqui que fizeram, coragem para fazer jornalismo, tá? Vão ganhar esse pacote de brindes aí para te convencer finalmente a sair do imobilismo e vir aqui para o ICL. O que você vai ganhar? Olha, livros, Serviço da Repressão, coleção de ímãs de geladeira, né? Pulseira do ICL, um mega pacote de presente exclusivo, banner de geladeira, enfim, tem um monte de coisa aqui super interessantes, tudo isso para te convencer a nos ajudar aqui com essa mensalidade irrisória que patrocina os cursos do ICL e que dá para você como brinde o jornalismo que a gente faz aqui, que é o jornalismo mais sério e honesto do país e ético, que é o que se faz aqui no ICL hoje. Então não perca essa oportunidade, vai agora aqui no despertaicl.com.br, deixa lá o seu cadastro e ajude o ICL a permanecer de pé com essa proposta fantástica de financiamento, sem patrocinador, sem publicidade, desse grande ativo que é o jornalismo. Fala. Tudo isso por R$ 47,62, tá bom? Ah, tem os 62 centavos também que eu esqueci. É R$ 47,00. R$ 47,62.
São Isso. R$15 a mais. Por 47 você assina o ICL para você. Por 62 você dá de presente para alguém a oportunidade de fazer os cursos do ICL, tá bom? Não perca essa oportunidade, gente, é muito importante, sabe? E o brinde, sabe, o ganho colateral é muito bom, porque, olha, o Brasil precisa desse tipo de jornalismo, tá? É isso, recado dado, eu desejo a você um dia excelente, que você tenha uma ótima quarta-feira, amanhã sextou mais cedo, né? Porque na quinta-feira é feriado, nós estaremos aqui às 7 da manhã para dizer para vocês como é que o mundo acordou, tá bom? Então, tchau, obrigado pela audiência, até amanhã. Jornalismo de verdade coloca o interesse do público acima de qualquer outro. Essa é a gravidade da situação. Como que a gente hoje, que tem imagens imediatas do que se passa, aceita uma coisa dessa? Incomoda os poderosos. Ele me viu, olhou no meu olho, já mandei lá pra gente, cadê a prevenção? A gente entrou agora numa cruzada contra esse crime das tais apostas esportivas. Jornalismo de verdade não se omite nunca. Está sempre ao lado da democracia. Que eu já falei várias vezes, né? Sobre como o Cid omitiu e até mentiu algumas vezes. As urnas, elas funcionam. A denúncia foi recebida por unanimidade. Não descansa, porque a notícia também não. A gente está subindo uma trilha no meio do mato. É um lugar perigoso também, porque é esse tipo de pedaço de terra que acabou deslizando lá para baixo, né? Então a gente está prestando atenção e está subindo para mostrar lá de cima. Jornalismo de verdade denuncia as injustiças. Um grupo de pessoas cada vez maior está sendo trazido e despejado aqui por Paraisópolis. Jornalismo de verdade é livre, sem patrocínio, sem monetização e com independência para dizer o que precisa ser dito. O ICN só pode fazer jornalismo de verdade graças ao apoio da comunidade corajosa que luta ao nosso lado. Faça parte da comunidade do ICL e apoie a nossa luta pelo jornalismo de verdade.